Amém. Estamos juntos, sejam bem-vindos. Nós estamos entendendo que existem inimigos da fé. A fé possui inimigos. Se a gente não entende isso, a gente fica um pouco descuidado ou irresponsável sobre o cuidado que devemos ter. Quando a Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 4, me parece que no versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, e a fé que nós estamos ministrando, ela está localizada onde? A fé do coração, amém? Pode-se claramente relacionar, sobre tudo o que se deve guardar, guarda a tua fé, não é? A nossa fé é algo dado por Deus, que vem para viabilizar a vida espiritual. É o meio que coloca você em contato, em comunhão com o mundo espiritual, é a sua fé. Se você não for um guardião dos inimigos que vêm para neutralizar, para abortar a sua fé, você fica estéril, amém? Você não tem resultado. E infelizmente essa tem sido a experiência de muitos filhos de Deus. E o mais grave é que, por não entender esse processo, Deus fica com a culpa. Deus não me ama, Deus não tem plano na minha vida, ou olha o plano desgraçado que Deus tem para mim. E na verdade não é. Deus não tem plano desgraçado para ninguém, porque sem graça. Ele deu, pela graça nós somos salvos. A Bíblia diz que graça e paz são multiplicadas pelo conhecimento de Deus. A multiplicação de graça e paz está com a gente. Não é Deus que concede isso. Somos nós que produzimos. O que produz graça e paz? Diga conhecimento. Amém? Abre lá em 2 Pedro, capítulo 1. Versículo 2, e leia em voz alta. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. O que diz? Amém. Como é que graça e paz é multiplicada? Ou são multiplicadas? Pelo conhecimento. Quanto mais você desenvolve o conhecimento, mais a produção de graça e paz estará acontecendo na sua vida. Sabendo que são as coisas vitais, essenciais na vida de uma pessoa. Às vezes desprezamos, mas é nessas pilastras que está o nosso sucesso, o nosso bem-estar. Se guardarmos o nosso coração, essas coisas vão terem uma atuação permanente. Os inimigos da fé, nós já apresentamos isso, é um bom combate. Se a gente não renovar a nossa mente, a gente fica com aqueles testemunhos, de terceiros, desvinculado de uma verdade da palavra. Eu falava pela manhã, dependendo do ponto de vista que você tem de um fato, você pode engrandecê-lo ou diminuí-lo. A gente tem essa experiência com o gigante Golias. O gigante Golias, para o exército de Israel, era uma grande circunstância. Diga, ponto de vista. E olha que o exército de Israel era composto de pessoas experientes na guerra. Amém? Inclusive o rei. Eles olhavam e diz a Bíblia, eles tremiam. Veio Davi, um jovem, olhou para aquela mesma circunstância e disse: o que é essa coisinha que se levanta contra o exército de Deus vivo, do Deus vivo? Porque ele chamou o gigante de incircunciso, ou seja, alguém insignificante. E disse para o rei: não se atemorize não, o teu servo vai lutar contra esse gigante. Porque eu tenho experiência, eu já matei um urso, eu já matei um leão, e a mesma coisa vai ser esse gigante. Você percebe a mesma circunstância, ponto de vista diferente?
Então, para o exército, ele estava olhando para aquela batalha e eles diziam assim: é muito árdua, é algo muito difícil, a gente já está derrotado, porque eles tremiam. Davi olhou e disse: é um bom combate. Amém? A mesma circunstância, mas de ponto de vista diferente. Então, infelizmente, existe um conceito no meio cristão errado, né? Isso é tirado de um ponto de observação errado. A igreja, nesses últimos séculos, tem vivido um comportamento de quem dorme. A gente está aquém da nossa realidade. É por isso que a Bíblia diz assim: desperta, ó tu que dormes. Efésios, capítulo 5 fala isso. Capítulo 5 mesmo? Eu acho lá. 5,14. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Você percebe que alguém que dorme tem o mesmo comportamento de quem está morto, com a diferença que ele respira? Mas é tão improdutivo como quem está morto. E Deus identifica a igreja como dormindo, com o comportamento de quem está morto. Desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos. Eu falava nesta manhã, o que é mais poderoso? Um canivete? Você sabe o que é um canivete? O canivete é uma pequena faca, né? Não chega a ser faca, é uma lâmina pequena, normalmente abre e fecha. O que causa um dano maior? Um canivete ou uma metralhadora? Hã? Quem disse canivete? Quem disse metralhadora? Só os 5, os outros só ficaram olhando. E a minha resposta é: depende. Depende de quê? Da que tiver em ação. Um canivete em ação faz mais dano do que uma metralhadora parada. Porque hoje a gente tem esse conceito que o diabo está fazendo demais, meu Deus do céu, a gente está quase encurralado num cantinho de parede. O mal está se apresentando com muita força. Por quê? Porque a gente que tem as metralhadoras está dormindo. Porque um canivete em ação, ele vai causar mais estrago do que uma metralhadora parada. A Bíblia diz que as armas da nossa luta não são carnais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Mas essas armas não estão em uso. Porque o que coloca essas armas em uso é a nossa fé. Se o nosso nível de fé estiver baixo, esses recursos estão desativados. Você está comigo mesmo? Eu dei esse exemplo pela manhã, e para não ficar devendo nada a você, eu vou dar aqui também, amém? Eu já falei isso outras vezes, mas esses equipamentozinhos aqui, isso é um telefone, mas tem mais recursos, é um smartphone. Você sabe que esse aparelho dá uma expansão maior, além de ligar e atender. Além de ligar e ela atender, ele tem recursos a mais. Você pode baixar livros, Bíblia, entrar na internet, amém? Utilizar os sites de relacionamentos. Agora, quem tem sabe o que eu vou dizer. Quando a bateria está fraca, qual é a mensagem que aparece? Alguns recursos estarão sem funcionar. Carga baixa deixa um smartphone como um telefone comum, só ligando e atendendo, mesmo que ele tenha um potencial de fazer mais. Nós, os cristãos, nós não somos tidos como pessoas naturais. A Bíblia diz que nós somos espirituais. E quem é espiritual diz que julga bem todas as coisas, ou seja, tem um recurso a mais. Mas deixa eu te dar uma novidade. Se a tua carga de poder estiver baixa, esses recursos ficam desabilitados. E você fica tão quanto uma pessoa natural, mesmo sendo crente. É por isso que a gente precisa guardar o nosso coração e manter o nosso nível de convicção numa altura aceitável, num nível aceitável.
É por isso que a Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que você possa resistir. Ou seja, a gente só pode resistir se estiver fortalecido. Agora tem outro problema grande que eu descobri também. Quando dá essa mensagem, né, sua bateria está fraca e alguns recursos vão serem desativados. Aí você chega em casa e liga na tomada. O que acontece quando liga na tomada? Diga: tudo volta ao normal. Amém? Representa a gente chegar na igreja. Quando chega na igreja, chega se arrastando, né? Só a luzinha, quase não dá para ver nada. Chegou na igreja, tudo volta ao normal. A fé volta ao normal, a alegria volta ao normal, a motivação volta ao normal. Só que você não dá a carga completa, só é naquele tempinho que está ligado. Desligou, não dá 5 minutos. De novo, os cristãos estão vivendo assim. Vem para a igreja, dá a impressão que está tudo bem. No caminho de casa, já vem tristeza, já vem desânimo. O que é? Carga pouca. Porque você não tem aquela missão de levar sua força espiritual até o nível mínimo recomendado. Qual é o nível mínimo recomendado? Enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais. Fazemos isso? Não, mas eu tenho cuidado de estar na igreja todo domingo à noite. Estar na igreja todo domingo à noite, amados, não é suficiente. Eu fico me perguntando, por que Deus organizou as coisas cada dia? Ele disse: basta cada dia o seu mal. A Bíblia diz: não vos preocupeis com o dia de amanhã. A Bíblia diz: Deus nos ajuda desde o romper da manhã. Deus programou para que essa manutenção ela seja diária, e a gente programou para ser semanal. Parece que o crente acha que só o domingo é santo. É o dia da comunhão com Deus. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta é dia do secular. Mas por que Deus organizou para cada dia? Porque no começo, antes do pecado, diz que na viração do dia, Deus vinha para ter comunhão. Parece que o período recomendado para você estar fazendo manutenção da sua vida espiritual é diário. Quer ter uma vida estabilizada, fortalecida, você não pode cair nesse engano. Não só de 8 em 8 dias é que eu... Não. Cada dia, diga cada dia. Se cada dia você tiver sua manutenção, né, de se fortalecer no Senhor, na força do seu poder, você vai ter o seu nível de fé num ponto recomendado, que faz com que os recursos espirituais estejam todos ativos. Aí você vai dar testemunho: rapaz, essa vida espiritual é uma vida poderosa. Estão comigo? Então, esse fortalecimento se faz necessário para vencermos esses inimigos. Amém? Não é uma guerra árdua para saber quem vai vencer. Não, já somos mais do que vencedores. Não há um inimigo tão forte capaz de nos derrotarmos, se estivermos fortalecidos no Senhor. Não é se estiver na igreja, não é se tiver meu cartão de membro, não é se tiver minha Bíblia. Não, é se você estiver fortalecido no Senhor e na força do seu poder, você vai poder resistir firme às astutas ciladas do diabo. Estão ouvindo bem aí? Está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. A falta de conhecimento vai possibilitar você ser vencido. Então se constitui um inimigo, um obstáculo. Jesus disse em João capítulo 8: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o conhecimento se faz necessário para inibir ou vencer os inimigos. Qual o primeiro? Falta de compreensão sobre o que significa ser uma nova criatura. Abra lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. É muito comum a gente não entender, e normalmente a gente acha que não entende porque é mistério, ou as coisas são difíceis demais. Mas a Bíblia diz que nós não entendemos porque não ouvimos. Se a gente escuta ou tem a oportunidade de ser ensinado, é possível entender, porque quem nos ensina é a unção.
E a unção, ela favorece a compreensão. Um coração sincero e contrito, Deus não despreza. Ele vai te fazer sábio para entender as coisas. Amém? O que diz 2 Coríntios 5,17? Leia em voz alta. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O que é estar em Cristo? O novo nascimento. Abre em Efésios capítulo 4. Efésios 4. Você está comigo? Olha o que diz o versículo 22 e 23. Eu vou ler para você. Diz: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão. A Bíblia fala desse novo homem, ou nova pessoa, que você se tornou através do novo nascimento. O novo nascimento gera, essa nova pessoa, com que base? Segundo Deus, ou seja, é procedente de Deus, é obra de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Diga comigo, verdadeira. Justiça e santidade. Essa é a tua condição espiritual. Ou seja, procede de Deus, é um feito de Deus. Em que teor? Verdadeira justiça e santidade. Diminuir isso não é humildade, é insensatez. Porque quando você diminui isso, você pensa que está valorizando Deus, você está diminuindo o que Ele fez. Eu ouvi um dia uma pessoa tentando explicar. Ele disse assim: irmãos, no corpo de Cristo é como no mundo mesmo. A gente vê que cada um nasce com uma deficiência. Ele estava dizendo isso para justificar as nossas limitações. Ele disse: não tem pessoas que nascem deficientes? Assim também espiritualmente, tem pessoas que nascem, são deficientes. Por que pessoas são deficientes fisicamente? É problemas, não é perfeito. Na semente, na geração, na concepção, alguma coisa no percurso atrapalhou. Mas a Bíblia diz que a gente é gerado da semente incorruptível. Então Deus não gera filho deficiente. Nenhuma pessoa que nasceu de novo tem alguma deficiência na sua natureza espiritual. Ela pode ser deficiente na sua alma, pelas experiências, e ela pode ser deficiente fisicamente, mas a nova criatura que você se tornou pelo novo nascimento é perfeita. E não sou eu que estou dizendo, não, é o versículo. Você foi essa nova criatura é segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Quem tem essa versão aí que diz assim: verdadeira justiça e santidade? O versículo lá. Ali, verdadeira justiça e santidade. Ou seja, a nova criatura que nós nos tornamos, ela é perfeita. Agora, onde está o processo de você ir renovando? Para renovar, você tem que se despir do velho homem e ir se vestindo do novo, ou deixando esse novo tomar forma em você. É como vai sendo aperfeiçoado. Então tem pessoas que elas não entendem isso, e elas pensam que a conversão, na verdade, é só a entrada em outra lei, que agora é outro grupo, é outro povo, mas é a mesma pessoa com as mesmas condições. Isso faz com que elas fiquem condenadas, faz com que o passado delas seja um peso para a sua fé, porque a Bíblia diz: se o nosso coração nos condena, a gente não tem confiança. Então, se há condenação, sua fé não fica ativa.
E se a gente não entender que o nosso passado para Deus não é considerado, o nosso passado se torna um peso. Então, ser uma nova criatura é aceitar o que a Bíblia diz. E assim, se alguém está em Cristo, quem está em Cristo aqui, levanta a mão. Como estamos em Cristo? Pelo novo nascimento. Nascemos de novo. O que acontece com alguém que está em Cristo? É uma nova criatura. Nasceu de novo. Quem aqui vai visitar um bebê recém-nascido e fica lá olhando para o berço? Como foi o passado dessa criança? Você sabe, é um começo, é dali para frente. Não é? É dali para frente. Quando nascemos de novo, para Deus é dali para frente. Se você não tem esse entendimento, o teu passado vai se tornar um obstáculo à tua fé. Deus não leva em conta. Não, mas Deus é muito desligado. Eu levo em conta. Você é mais responsável do que Deus? Amém? Se Deus entende que para as coisas darem certo não é para levar em conta, então não leva em conta. Aceita, nasci de novo. Eu te pergunto, se o apóstolo Paulo não tivesse essa revelação, porque quem está falando isso aqui é ele, você acha que ele teria sido um bom cristão? Carregando o peso de ter matado, perseguido cristãos, matado. Como foi que ele conseguiu ser um crente liberto? Ele aceitou, eu nasci de novo. Aquilo era o velho homem. Depois do novo nascimento, é dali para frente. Ele conseguiu ser um filho de Deus ousado, que se tornou um instrumento tão abençoador, que até hoje somos abençoados pelo seu testemunho. Porque ele conseguiu, ele entendeu o segredo do novo nascimento. É uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Se nós não entendermos isso, nossa fé não vai operar. Outro inimigo que também está ligado à falta de entendimento, é a falta de entendimento de quem somos em Cristo. Amém? É um processo de renovação. Lembra daquela ideia do elefante que foi cauterizado, que aquele tronco é mais forte do que ele? Ele cresce, ele muda sua estrutura, ele podia facilmente remover aquele tronco, mas ele não se esforça porque está cauterizada o negócio dele lá, que não é consciência, amém? A mente dele. Eu não posso. E ele fica escravo para o resto da vida. Mas se ele quisesse, ele podia. Amém? Muitos de nós estão presos a conceitos que foi ou que foram, né, com propósito desenvolvidos para limitar a nossa atuação. Então a falta de entendimento de quem somos em Cristo é o inimigo da fé, porque a Bíblia fala da gente coisas grandes, mas normalmente nós rejeitamos e nos acomodamos às coisas pequenas. E quando eu falo pequena aqui, eu não estou falando de soberba e de humildade, porque humildade, amados, não é não ter nada. Humildade é você saber o seu limite e saber dar honra ao que lhe está sendo acrescentado. Isso é humildade. Tem pessoas ricas que não têm falta de nada e são humildes. E tem pessoas que não têm nada e são soberbas. Então, humildade não tem nada a ver com posses. Humildade é um estado de espírito. Está comigo? Então tem pessoas que acham, né, que quanto mais insignificante elas se denominarem a si mesmo, mais elas estão agradando a Deus. Deus diz: você é meu filho. Você diz que nada, eu sou um verme. Amém? Você é santo, sou nada, eu sou um miserável pecador. Achando que esse tipo de linguagem é agradável a Deus. Não, isso é timidez, isso é falta de conhecimento. Humildade é entender: eu não tinha nada, pela graça eu fui salvo. Não foi por mérito, foi dom de Deus. Amém?
mas aquilo que Deus me tornou, eu reconheço que agora eu sou. Isso louva a Deus. Eu dizia pela manhã, imagine que você, vou colocar você na história, você tivesse uma pessoa próxima a você, ou um parente, ou um amigo, essa pessoa estivesse enfrentando uma grande dificuldade, não porque ela foi desonesta, uma fatalidade veio para ela. E ela está enfrentando uma grande dificuldade, está com dívidas, essas dívidas estão tirando sua paz, muita perseguição, e você diz, sabe de uma coisa? Eu vou vender a minha casa, e eu vou pagar a dívida dessa pessoa, porque eu quero devolver a ela a dignidade, eu quero devolver a ela o prazer de viver. Aí você vende sua casa, abre mão do conforto, paga a dívida daquela pessoa para ver ela sorrindo de novo. Só que a pessoa diz, não, mas não foi eu que paguei, foi você, eu continuo com o mesmo peso. Como é que você se sentiria? Frustrado, com raiva, né? Porque você fez aquele esforço para ver o bem daquela pessoa, ver a liberdade daquela pessoa. Não é mais ou menos essa a história de Deus, que nos amou de uma tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça. Ou seja, Deus pagou um preço para restaurar a nossa dignidade, para restaurar o nosso bem-estar, a nossa alegria de viver. Mas mesmo Ele tendo feito tudo isso, nós não aceitamos o que nós somos em Cristo, e nós continuamos com um sentimento de que somos derrotados, vencidos, coitadinho da gente, miserável pecador, quando Deus já deu ou pagou um alto preço para mudar esse quadro. Falta de compreender isso, amados, vai inibir tua fé. Eu falava também, outro exemplo, se uma pessoa passasse ali no centro da cidade, uma pessoa muito rica, com muitas posses, ele passasse no carro muito luxuoso e tivesse ali uma criança debaixo de um daqueles papelões e olhasse para aquele homem e dissesse assim, eu quero ser herdeiro desse homem, ele podia? Não, ele não podia. Mas aquele homem podia baixar o vidro e dizer, eu quero tornar esse menino meu herdeiro. Podia? Podia. Amém? O homem dessa parábola, dentro desse carro luxuoso, é Deus. A gente não podia, a Bíblia diz que a salvação de uma alma, ela é caríssima, e os nossos recursos se esgotariam antes que a gente pudesse adquirir. Jamais um de nós poderia dizer, eu quero ser filho de Deus. Porque a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora Deus, no seu muito amor, decidiu nos fazer herdeiro dele. Eu digo, ele pode ou não? Pode. E ele fez, porque a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus, herdando juntamente com Jesus. Agora, amado, seria um desperdício muito grande aquele homem dizer, eu quero fazer essa criança herdeira, né, da minha fortuna, quero tornar ele participante daquilo que eu tenho. E aquela criança dizer, não, mas eu não mereço, quem sou eu? Você não sabe onde eu nasci num lugar muito simples, minha família é muito simples. E ficar com essas justificativas para não aceitar aquele favor. É como a maioria dos cristãos fazem. Deus não só quis, como Ele pagou o preço. Você aceitando ou não, o preço está pago, a casa está vendida. Um alto preço. Aí vem para nós, não, quem sou eu? Eu sou verme na terra. Eu não mereço, eu não posso isso não. Isso não é sabedoria nem humildade, isso é ignorância. E não pense que Deus fica alegre em ver essa tua recusa. Olha como Ele é humilde, bichinho, mas faz gosto ver. Não faz gosto ver. Faz gosto ver quando você reconhece, eu não mereço, mas pela graça eu sou salvo, obrigado, Pai. Não vem de mim, é dom de Deus, é presente de Deus. Como eu sou grato a Ti, Senhor. Porque a Bíblia diz que a quem muito é perdoado, muito ama.
Sabe por que pessoas às vezes demonstram pouco amor a Deus? Porque não aceita a intensidade do que Deus fez por ela. Porque se aceitasse, tinha uma grande gratidão. Vocês estão aprendendo alguma coisa? A falta de entendimento de quem somos em Cristo atrapalha a fé. O que nós somos? Tudo que a Bíblia diz. Olha que coisa interessante. Existem cerca de 140 expressões no Novo Testamento, especialmente nas epístolas, que nos falam acerca da nossa realidade em Cristo. Ou seja, o que nós somos em Cristo, o que nós nos tornamos por ter nascido de novo. São as expressões como em quem, quando você encontrar isso, vai grifando. Em quem, nele, em Cristo. Todas essas expressões indica algo que você é por causa de Jesus. E tem mais de 140 expressões ligando uma destas coisas a uma novidade boa, a um acréscimo bom que está dentro do pacote vida abundante que Jesus veio para dar. Mas a falta de entender essas coisas deixa você numa falsa humildade, que Deus não está agradado. Efésios capítulo 1, versículo 3 e também 20 e 22 diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, o qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. É o que a Bíblia diz da gente. Primeiro, que somos abençoados. Com que? Toda sorte de bênção. Segundo, que nós ressuscitamos com Cristo e estamos sentados juntamente com Ele. Aceitamos isso? Não, isso é depois que nós atravessarmos o Jordão, ou seja, depois da morte. Mas eu te pergunto, que poder a morte tem de aperfeiçoamento? Porque isso é um erro, viu, gente? Às vezes as pessoas dizem, não, enquanto eu estiver nesse corpo, eu sou um miserável pecador. Agora, na hora que eu morrer, eu sou santo. E a morte purifica? Quem purifica é a morte ou o sangue de Jesus? O sangue de Jesus já foi derramado ou vai ser derramado? Já foi derramado. Se você olhar o tempo do verbo nas Escrituras, você vai perceber que é algo que já aconteceu. Como aqui. O tempo aqui é que Ele vai nos abençoar ou que a gente já é abençoado? Pelo texto. Isso não é um tópico da minha apostila, não. Isso é um versículo. Bendito Deus que nos abençoou. Ou seja, já aconteceu. É uma realidade. Quem crê e toma posse já desfruta disso. Quem tem a falta de entendimento do que é em Cristo, sua fé está obstruída. Outro ponto, a falta de entendimento do ser justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Queria que você abrisse lá. 2 Coríntios 5, 21. Aleluia. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quem foi que não conheceu o pecado? Jesus. A Bíblia diz que Ele não pecou, mas no entanto Ele foi feito pecado por nós. Ou seja, Ele assumiu a nossa posição de pecador, porque o preço que Ele pagou, qual é o salário do pecado? A morte. O que Jesus veio fazer? Pagar a dívida. Com o quê? A morte. Então Ele assumiu o nosso lugar com um propósito, de nos levar ao lugar dele. Foi uma troca. Ele foi feito pecado para que a gente fosse feito o quê? Justiça. O que você é hoje? Amém? Ele foi feito pecado com o propósito de te elevar ao nível de justiça. É por isso que diz que a nova criatura é criado segundo Deus,
em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, Deus nos gerou com uma estrutura de justiça, com base nesse versículo. Jesus foi feito pecado para que a gente fosse elevado ao status de justo. Quem nós somos? Justiça, biblicamente. Mas o que a nossa mente, com os conceitos da religião, diz que nós somos? Miseráveis pecadores. E pensamos que essa linguagem agrada a Deus. Quando alguém paga a nossa dívida e a gente continua dizendo eu sou endividado, você não reconheceu o que foi feito por você. Você tem que dizer, hoje eu sou liberto. Você pagou? Eu não paguei, mas alguém pagou. Amém? Eu não paguei, mas alguém pagou. Então a falta de entender isso, que somos justiça de Deus, que a Bíblia chama a gente de justo. Ser justo, amados, à luz da palavra de Deus, não quer dizer não ter defeito. Quer dizer atender às condições da dispensação em que você vive. No Velho Testamento, pessoas eram chamadas de justo. Por exemplo, a Bíblia diz, o justo Ló. Ló era tão perfeito assim, que não tinha uma falha? Não, mas por que a Bíblia chama ele de justo? Porque ele atendia às condições exigidas pela justiça de Deus naquela época. E era bem mais superficial do que é hoje. Porque Jesus mesmo disse, o que diz a lei? Se alguém bater na tua face, você tem direito de bater na outra dele. Na lei é assim. Mas o que eu digo a vocês agora? Se alguém bater na tua face, você oferece a outra face. Ou seja, critérios diferentes. Estão comigo? Por que agora a gente pode responder a critérios diferentes? Porque a nossa estrutura interior foi mudada. No Velho Testamento eles não nasciam de novo, não. Eles não eram segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Deus só podia exigir o que eles podiam cumprir. Mas se ele cumprisse naquele nível, para Deus era justo.